Em Gênesis 17:1 diz a Bíblia: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e será, ou melhor, e ser perfeito. Eu sou o pastor Deuramar Ribeiro e peço que se inscreva no canal. Acione o sino das notificações para que você seja avisado assim que eu postar um vídeo novo. Deixe o like, aquele joinha, para que o YouTube possa fazer com que o vídeo tenha uma maior relevância, alcance o maior número de pessoas. E compartilhe a mensagem em seus grupos no Facebook e WhatsApp. Vamos para a vinheta? Amor, fé e esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Muitas pessoas, principalmente os da terceira idade, pensam que por já estarem velhos, não tem mais nenhuma importância de viverem uma vida de total dedicação ou até mesmo de total dependência para com Deus. Mas as coisas não são bem assim. No texto que nós lemos, encontramos Deus falando com Abrão, o pai do povo hebreu, que na ocasião já possuía seus 99 anos de idade, que andasse em sua presença e, como resultado dessa atitude, ele seria perfeito. Muitas dessas pessoas, quando ainda criança, adolescente e até mesmo jovem, se acham ou até pensam que são novos demais para obedecerem a Deus, e muitos querem primeiro curtir os prazeres da vida para depois pensarem se vão ou não seguir o que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina, quanto à verdadeira felicidade que é obedecer a palavra de Deus. Quando chega a velhice, decidem que não tem mais condições, pois já estão velhas. Só que os pecados, prezados amigos, estão creditados na conta de cada ser humano desde quando este veio ao mundo. Esses pecados, eles não são apagados com a terceira idade, ou podemos até dizer, com os anos vividos na terra. Cada pessoa precisa se arrepender para alcançar a salvação. Deus disse a Abrão: anda em minha presença e ser perfeito. Não podemos fazer e nem sermos coisa alguma sem termos a participação de Deus em nossa vida. Em João, no capítulo de número 15, no finalzinho do versículo 5, está escrito: porque sem mim nada podeis fazer. Quem disse essas palavras foi Jesus, o enviado de Deus, o nosso Salvador. E a perfeição que Deus exigia de Abrão, o patriarca dos hebreus e posteriormente o pai da fé, era para que Abrão tivesse um coração obediente e totalmente voltado para Deus. A perfeição no conceito humano significa aquela pessoa que não cometeu nenhum deslize ou que nunca errou nenhuma vez na vida, algo impossível de acontecer com qualquer ser humano, pois todos nós somos falhos. Já para com Deus, a perfeição que ele exige na palavra de Deus está relacionada ao caráter justo daquela pessoa que de fato ama e serve a Deus. A perfeição que Deus exige de cada ser humano, ela não tem nada a ver com faltas e demais falhas humanas, pois na verdade Deus sabe que a nossa humanidade não nos permite viver nesse mundo sem falhar. E se tudo isso realmente fosse verdade em viver uma vida de total estado de santidade, sem pecar, Jesus não teria nos ensinado a orar em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, quando disse o Senhor Jesus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Andar na presença de Deus e ser perfeito amigo ouvinte da palavra significa você ser uma pessoa sincera, justa, reta, que teme a Deus, comprometida de todo o coração em se desviar do mal e nunca entristecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando lemos a história de Davi, o rei de Israel, algo muito nos chama a atenção, porque a Bíblia relata que Davi, mesmo tendo praticado atitudes terríveis, como, por exemplo, o adultério e até mesmo a morte de um de seus soldados, que era esposo da mulher com quem ele havia adulterado, porém Deus afirma que Davi era um homem segundo o seu coração, ou seja, segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, onde o Senhor estava dizendo que Davi era um homem perfeito, ou seja, Deus olhava para o coração de Davi e via que ele tinha um coração sincero. E é justamente dessa maneira que Deus espera de todos nós. Sinceridade da minha parte, de você e de todos nós. Lembra da parábola em Lucas capítulo 18, em que Jesus fala quanto à oração do fariseu e do publicano? Olha para a arrogância do fariseu e para a sinceridade daquele publicano, se você já leu esta passagem bíblica. Este segundo desceu justificado para casa, que foi o caso do publicano. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Prezado amigo, Deus é justo, sincero e perfeito, e exige que nós também sejamos assim. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, disse Jesus: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E em Deuteronômio 18:13, declara Deus: Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Será que Deus, como um Pai que nos ama de verdade, está nos cobrando algo impossível de acontecer, de nós sermos aquilo que Deus exige de nós? Indo para o encerramento, prezado amigo e amiga ouvinte da palavra, ouvinte dessa mensagem, nós destacamos que Deus exigiu perfeição de Abrão, pois mais tarde o Senhor mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, acrescentando mais uma letra ao seu nome, uma letra A, que significa pai de muitas ou pai de muitos, Abraão. Quando Deus se apresenta a Abrão, ele diz que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder e o domínio e que nada pode fugir ou escapar de seu controle. O nome de Abrão só foi mudado para Abraão depois que o patriarca tomou a decisão de andar na presença de Deus. Se você quer ter e ver mudança em sua vida, comece hoje mesmo e agora a obedecer a ordem de Deus. Nos versículos 2 a 4 do mesmo capítulo que nós lemos inicialmente, no início dessa mensagem, nós encontramos que a decisão de Abrão de andar na presença de Deus resultou em aliança divina e multiplicação da geração abraâmica, se tornando o pai de muitas nações. Através dele veio o povo judeu, do qual nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. Sem essa perfeição, jamais a maior promessa de Deus, feita pelo Senhor em Jesus Cristo, se cumprirá em nós, a qual é a de nos dar a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 36, afirma a Bíblia: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Lembre-se, o segredo para ser perfeito é andar na presença de Deus. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima oportunidade. Meu muito obrigado e amém.